todos nós já no meio da tarde, mas conseguimos tentando fazer essa sexta-feira excelente, é isso mesmo. Estamos aqui no programa Eduque Mais Ação, recebendo a Linda, que tem aí uma representatividade que logo mais vocês vão entender. Mas primeiro quero dar as boas-vindas e já começar dizendo sobre um caso, já que o nosso programa é sobre inclusão, que aqui no programa e tantos outros ativistas, como a Linda, como eu, como todos os colegas que também conheço, estão aí nessa liderança, temos, mas trabalhar com a inclusão é um desafio a cada dia, né? Então, hoje nós amanhecemos um dia vendo a notícia de que um desembargador do Pará fez algumas considerações aqui meio complicadas e até polêmicas, né, sobre o autismo. Então, são esses absurdos que nos fazem pensar em como algumas pessoas estão lá em cima no Poder Judiciário, tendo esse tipo de atitude, falando sobre a questão da aposentadoria para quem é TEA, falando sobre as sessões de terapias, né, que muitas vezes agora tem aumentado de fato os diagnósticos de TEA. E em toda profissão nós temos aqueles profissionais que se destacam, que são do bem, que são capacitados, e nós temos aqueles que não. Porém, não cabe a ele, lá em cima no judiciário, querer julgar. Até porque não é ele que tem uma pessoa com autismo e nem vive na pele o que esses pais e o que essas mães, o que essas famílias vivem. Inclusive famílias de autistas níveis 2 e 3, né, que são os mais complexos, não desmerecemos o nível 1 de forma alguma, porque as famílias também sentem da mesma forma, mas são filhos que muitas vezes não podem sair de casa, estão algemados, e isso podemos comprovar, né? São filhos que não têm a mesma socialização na escola, são filhos que estão numa escola especial e que muitas vezes esse pai e essa mãe também gostaria de ter um resultado significativo e que não tem. E é esse mesmo desembargador ou os colegas iguais que vão julgar quando a ANS tenta tirar o direito daquele pai, daquela mãe que paga um plano de saúde para ter as suas terapias. E daí ele vai lá e barra, dizendo que não, o plano de saúde está correto de não dar a sessão psicopedagógica, está correto de não dar a sessão neuropsicológica ou neuropsicopedagógica, a fisioterapia, seja qual for ali a terapia que essa criança precisa. Então, nós temos que rever, sim, quem que está fazendo aí os concursos, né? Que concurso não é apenas para você assumir e não dar o direito ao povo. Quem está lá em cima precisa, sim, fazer o direito do povo valer a pena, ou ao menos não falar besteira quando não sabe qual é a realidade aqui embaixo. Ou quando bater a realidade lá na sua porta, pode vir aqui perguntar como é, que nós, psicoterapeutas, sabemos te dizer como é, principalmente quando se fala do SUS, onde a fila está para 2 anos ou mais para essas crianças ou esses adolescentes conseguirem uma terapia. Então, amanhecer hoje com essa notícia foi a sensação mais estranha no estômago que nós, psicoterapeutas, mães, pais, tios, ativistas, podemos receber no dia de hoje. Então, sempre fica a indignação quando as coisas não estão indo para o rumo certo, porque pelo menos aqui no programa e com as pessoas que eu conheço que são ativistas, nós fazemos o pouco que nós podemos para ajudar essas famílias. Então, é por isso que hoje nós recebemos aqui no programa a Linda Franco, que vem nos falar um pouco sobre doenças raras. E primeiro nós vamos, conversar com vocês e explicar um pouquinho como que foi essa história da Linda, como que tudo isso começou, como que ela tem atuado aí na sociedade, que tem um movimento tão grande, e é uma responsabilidade imensa que ela carrega consigo. Então, o nosso tema de hoje vai falar sobre a doença rara adrenoleucodistrofia. Daqui a pouco nós vamos começar
como falam lá na minha terra, destrinchar, a destrinchar como que isso funciona. Mas eu vou passar a palavra para Linda Franco, né, dar as boas-vindas para ela e deixá-la à vontade para falar um pouquinho nesse primeiro instante. Linda. Tá. Ana, quero desde já agradecer, né, por esta oportunidade. Eu busco isso, né, espaço para levar informação para a população em geral, para os estudantes da área da saúde e da educação, né? Porque a adrenoleucodistrofia é uma doença que precisa ser conhecida tanto na área da saúde como principalmente na área da educação, né? Por quê? Hoje eu sou ativista da doença no Brasil desde 2009 e, assim, é uma doença, Ana, que Gabriel, meu filho do meio, desenvolveu aos 6 anos de idade, tá? Então, por isso que eu falo muito da educação, porque, inclusive, é o professor, tá, que consegue perceber aquela mudança de comportamento. Eu lembro que a professora, no 2º ano do Gabriel, falou assim, Linda, Gabriel era uma criança o ano passado, e agora, neste ano, do 2º ano escolar, que era 2009, Gabriel é outra criança. O que aconteceu, né? Então, eu, enquanto mãe, fui pega de surpresa, claro, né? Dentro de casa, a gente não tem como comparar as nossas crianças, né? Sim. Tinha o Gabriel. Então, veio, claro, aquele baque, quando a professora já chamou para a reunião, né? E a própria professora, né, e a escola. Eu tive uma reunião assim com a pedagoga, com a professora, e a própria escola, então, comentou que Gabriel precisava de uma avaliação com uma psicopedagoga, né? E eu lembro, e até me emociono, porque é muito aqui perto, sabe? A psicopedagoga que atendeu o Gabriel. Então, ele fez as sessões com a psicopedagoga, foram 8 sessões só com ele, né? Porque a primeira eu participei e a última também, né? E assim, Ana, o feedback foi o seguinte, né? Mãe, talvez a pré-escola do Gabriel foi fraca. E eu, enquanto mãe, eu acatei isso, né? Ah, talvez a pré-escola foi fraca. Só que olha uma coisa importante, Ana. O Gabriel, ele foi alfabetizado. Gabriel foi alfabetizado, ele sabia ler e escrever. E nessa mudança de comportamento, nesse início dos sintomas da doença, Gabriel não conseguia mais escrever. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atenta. Então, isso, Ana, pensa comigo, não depende da pré-escola. Não. Não, porque ele foi alfabetizado, né? Sim. Então, claro, foi uma mudança de comportamento. Foi dito que era déficit de atenção e TDAH. Tá? E eu, enquanto mãe, não sabia de nada, eu nem sabia que existiam doenças raras, né? Então, foi tudo na prática ali, vivendo cada dia, né? Que me deparei com a adrenoleucodistrofia e com esse universo gigantesco de 13 milhões de pessoas no Brasil com doença rara. Então, eu não sabia de nada disso, né? Foi vivendo ali. Até vivenciar, né? E assim, Ana, foi sofrido, foi dolorido, né? A gente, inclusive, fala assim, né? Que não é, claro, não é só o Gabriel enquanto paciente que adoeceu. Não, é a família. É a família, né? A mãe, principalmente, porque eu que estava ali junto, né? O pai não estava próximo, a gente já era separado. Então, eu que estava ali diariamente e a minha mãe. Né? A minha mãe presenciou junto comigo essa mudança de comportamento. Então, a escola... E eu lembro, assim, que era uma escola particular que Gabriel frequentava. E ele não queria mais ir à escola. Então, eu pensei o quê? Alguma coisa aconteceu na escola. E a prima do Gabriel estudava lá no SIC, onde a gente morava, né? Morava com a minha mãe no SIC. E a prima do Gabriel estudava na escola municipal. E eles se davam muito bem. Olha o que eu fiz, porque mãe faz tudo, né, Ana? Faz tudo. Mãe arranja as estratégias mais, né? Então, o que eu fiz? Tirei o Gabriel da escola particular e coloquei na municipal. Com a esperança que, como a prima estuda no municipal, Gabriel ia se adaptar. É óbvio que isso não aconteceu. Gabriel, acho que foi 2, 3 dias na escola e não deu mais para levar o Gabriel para a escola, né? Porque junto com essa mudança de comportamento, o déficit de atenção, essa característica do TDAH, a doença evolui.
né? Então, o Gabriel tropeçava muito, caía. E ele, enquanto andava em casa, na cozinha, estou visualizando a cena, Gabriel se batia nas cadeiras, na geladeira. E veio junto a questão visual. Tem um vídeo que eu estou filmando, Gabriel, e ele assim, mãe, ele estava me chamando enquanto eu estava ali perto dele, filmando ele. Então, essa questão visual foi o primeiro sintoma. O primeiro mais agressivo, né? Então, e eu falo, né, Ana, morando em Curitiba, foram 9 meses indo de médico em médico, de igreja em igreja, porque o nome da doença é a ponta do iceberg, né? Sim. Que eu comentei com você. Sim, claro. Então, junto vem uma equipe multidisciplinar, vem muitos médicos, vem a questão familiar, vem a questão religiosa, né? Sim, porque daí a você mãe precisa ter uma base, né? Você precisa ter. Mas o que as pessoas falam para a mãe, e é uma coisa que machuca, né? Eu tô contando a minha experiência, tá? Talvez para as outras mães isso não é a mesma realidade. Sim. Mas para mim isso trouxe sofrimento, porque falam assim: entrega para Deus. Deus sabe o que faz, né? Deus vai fazer o milagre. Então, conforme esse milagre não acontecia, eu me sentia a pior mulher do mundo. Eu pensava, Deus não quer me ama. fazer o milagre. Eu chegava a fazer oração para Deus pedindo que o milagre viesse através da minha mãe, que daí a minha mãe começou a frequentar muito a igreja. Então, eu lembro assim, Senhor, se eu não sou merecedora do milagre, então, só para você ter noção, né, Ana, e você deve imaginar que quando a família, então, recebe um diagnóstico, envolve tudo isso. Abre um chão. Né? O chão. E assim, ó, quando daí eu fui pra internet buscar ajuda, né? Por quê? Gabriel tinha convênio porque ele quebrou o braço. Naquela fase da hiperatividade, Gabriel era hiperativo, tá? Mas eu não posso dizer que hiperatividade é uma característica da adrenoleucodistrofia. Eu não posso falar isso, né? Porque senão vão achar que a criança hiperativa tem adreno. Não é isso. É um conjunto de coisas, né, que acontece. De características, de sintomas que precisam ser somados. Que nem o TEA, né? Precisa ter uma somatória ali de sintomas e investigação. E Ana, assim, ó, é muito fácil para o médico diagnosticar, se o médico pedir uma ressonância de cérebro. Só que a gente sabe que os médicos não pedem à torto e direito uma ressonância, porque alguém vai pagar a conta. Sim. Né? Alguém tem que pagar a conta da ressonância. Mas assim, se é um médico pediatra ou neuropediatra, né, que suspeita e pede uma ressonância, pronto, vai abrir os caminhos para as possibilidades, né? Eu estou aqui falando de uma doença rara, inclusive, Ana, que tem tratamento. Sim. Né? Eu não estou aqui falando de uma doença rara que tem medicação que custa milhões de reais. Não. Eu estou aqui falando de uma doença rara que não tem medicação, mas tem um tratamento de médio custo, que é o transplante de medula óssea. É um tratamento que não é barato, é óbvio, mas também não custa milhões. Então, eu falo que é um médio custo, 500 mil, não sei, 300 mil, 500 mil hoje, faz um transplante de medula óssea. E outra questão também, né, que para chegar nesse transplante tem um passo a passo. Né? Começa lá no teste do pezinho, depois faz a ressonância do cérebro. Mas a adreno não está no teste do pezinho, né, Ana? Sim. Não tá. Sim, mas daí já é um caminho, você vai descartando, né? Aquilo ali, o teste do pezinho não detectou, então lá pra frente a gente vai ver. Vamos ver na ressonância, vamos ver. Só que daí o médico tem que pedir a ressonância. Sim. E a maioria dos casos que chegam para nós é tardio o diagnóstico, como aconteceu com o Gabriel. Por quê? Porque falta informação, que é o que hoje a gente está aqui, né? Tentando trazer. Tentando levar essa informação. Né? Ainda hoje, porque assim, gente, comigo foi em 2009. E eu abracei já a causa em 2009, criei um blog, eu nem sabia... Na época era o blog. Era um boom os blogs. Eu não sabia criar blog, mas eu ficava no Hospital Pequeno Príncipe com um notebook. E eu pesquisei muito sobre a doença, né? E quanto mais eu lia, buscava informação, mais complexo ficava e menos eu entendia, né? Porque, assim, no Brasil falta muita informação.
Então, isso é uma questão até que quando nós conversamos para fazer o briefing do nosso programa hoje, nós falamos, né? Muitas famílias não têm esse conhecimento do que é uma doença rara, de como que acontece isso, né? Eu sei porque o meu sobrinho, ele com 4 anos, nós descobrimos que ele tem púrpura PTI. E o que aconteceu? Ele estava na escola e nós dizemos que foi uma santa queda. Porque senão nós não teríamos descoberto. Ele estava na escola e daí ligaram para minha irmã e falaram assim, Marta, vem buscar o teu filho. Porque ele brincando com o amigo, um colocou a perna na frente do outro e o teu filho caiu. E aí a minha irmã disse, tá bom, tô indo aí. Quando a minha irmã chegou, tava um roxo. E daí a Marta disse, bom, vou levar no ortopedista, né? Porque, de repente, daí foi num primo nosso, que é um excelente ortopedista. Daí ele foi, fez todo o acolhimento e tudo. Daí ele fez, vamos passar isso, vamos passar aquilo. Mas, Martinha, eu quero te indicar você ir no hematologista. Não é. Porque eu não tô gostando disso. Ou seja, ele era um ortopedista. E foi ele que nos deu o sinal de que o Pedro poderia ter essa doença. Nossa. E, de fato, se confirmou. Então, nós dizemos que foi a santa queda. Porque se não fosse isso, nós nem saberíamos. E um dos sintomas da púrpura é o sangramento sem causa. Né? Então, na fraldinha dele, nos lencinhos que neném usa, bebê usa, veio um pouco de sangue do nariz e não tinha por que ter aquele sangue. Caraca, olha que importante também conhecer, né? Então, veja só que importante. E uma das questões também é esse tratamento com a medula, né? Você faz o exame para ver tudo certinho. Então, muito falta também para as famílias essa informação do que são as doenças raras, né? Já eu começa por aí. Eu também não sabia. Eu não sabia que existia. Nós não sabíamos. O que nós conhecemos? A leucemia, né? A leucemia. Sempre se fala, né? Então, assim, falta esse conhecimento até para as próprias famílias. É o que até disse para a mãe de um paciente meu hoje. O pai e a mãe não têm obrigação de saber. Porque não são médicos, né? Não são da área da saúde. Quem tem a obrigação de saber somos nós, que estamos na área atuando. E daí a nossa obrigação é sempre aquele alerta, né? Olha, eu não estou gostando disso aqui, né? Procura um caminho, investiga ali, vê quem que pode, né, te auxiliar nesse aspecto. Então, assim, eu acredito que é um processo mais moroso, né? Mais demorado. Você vai de porta em porta até você achar aquele profissional que vai chegar ali. E eu falo que a mãe nunca pode também ir só pela primeira possibilidade, né? Quase sempre eu digo que é melhor você buscar uma segunda opinião. Sim. Né? Precisa. Porque eu comentei com você, né? A primeira neuropediatra do convênio que atendeu o Gabriel falou para mim. Hoje. Daí Gabriel fez eletroencefalograma e fez a ressonância de cérebro. E eu voltei, então, na neuropediatra, perto ali da Praça do Japão. E ela disse assim, mãezinha, eu vou estudar o caso. Né? E ela está estudando até hoje, há 16 anos. Né? Então, assim, Gabriel viveu 8 anos com adrenoleucodistrofia. Então, ele tinha 6 anos, viveu mais 8 com adreno, porque, eu, enquanto mãe e a família, a gente correu atrás do quê? De qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, 6 anos mais 8, resumindo, né? Então, Gabriel tinha 14 anos, quase 15 anos quando Gabriel faleceu, né? Descansou daquela missão dele. Então, a médica está estudando ainda, né? Ou seja, então eu já enterrei o meu filho há 8 anos e ela está estudando. E eu fui no Google, né? Claro, Ana. Então, devido a essa resposta, Gabriel só cheirava a gente para reconhecer, porque ele não enxergava.
Então, ele cheirava, e daí eu fui pro Google, só que na ressonância tem um porém, né? Às vezes, o resultado não é o que condiz realmente com o diagnóstico, tá? Na ressonância deu leucodistrofia metacromática. Então, a minha busca no Google foi sobre esta doença, que existe um grupo de leucodistrofias, e a mais grave é a adrenoleucodistrofia. Então, eu fiz a busca no Google, eu lembro que eu mandei e-mail para Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e encontrei um médico que tinha um projeto de abrir, talvez, uma associação para os pacientes neurológicos em Colombo. Ele tinha o propósito de abrir em Colombo, e ele quem respondeu o meu e-mail, tá? E eu morava no SIC com a mãe e ele atendeu o Gabriel no INC, ou seja, nosso vizinho. Neurológico. Mas é vizinho, né? Sim. O INC está dentro do SIC. Então, eu mandei e-mail pro Brasil inteiro e graças a Deus, Quem te respondeu estava aqui. Um vizinho, né? Graças a Deus, ele é neuropediatra. Depois eu soube que, inclusive, ele era neuro da APAI lá de Araucária, um querido. Foram 3 horas de espera e 3 horas de consulta. Gabriel ficou com a minha mãe e o Mauro, que na época era o meu namorado, que hoje é o meu marido, é o pai da Sofia, era o meu namorado. E então a mãe e o Mauro ficaram ali com o Gabriel. Porque para segurar o Gabriel era muito difícil. Praticamente tinha que amarrar ele, né? E ele queria toda hora fazer xixi. Gente, foi uma fase muito difícil. Era muito difícil segurar o Gabriel. Então, imagine você ficar com uma criança hiperativa, cega, 3 horas ali esperando. Enquanto isso, eu fiquei depois lá dentro, mais 3 horas com o médico. Aí, eu lembro que ele tirou foto dos exames. Tô mandando aqui para alguém dos Estados Unidos e tal. E assim, tudo foi muito difícil, porque tudo que o médico me falava, meu Deus, era outro mundo, era outro universo. Então, e eu ainda, Ana, não tinha noção de que aquele meu filho que andava, falava e enxergava ia deixar de existir. Eu estava perdendo aquele filho. Né? Então, era um novo Gabriel que ia vir. Que se apresentava ali naquele momento, né? Me emociono, porque assim, é isso que a gente precisa fazer, enterrar o filho que tinha para ter esse novo filho. Então, né? Mas é exatamente isso que aconteceu com você, Linda. Acontece com todas as famílias que têm um filho com alguma especificidade, né? Seja física, seja né? Cognitiva, visual, auditiva, enfim. Porque todo pai e mãe, quando gesta um filho, né? Gesta com aquela alegria de que vai ocorrer tudo bem, que vai ficar tudo bem. E daí, pai e mãe, você que é mãe, né? Sabe melhor, já planeja os 50 anos do filho para frente, não é assim? Você já quer ver aquele filho formado, dando os netos, né? Vivendo já a aposentadoria daqui a pouco, bem sucedido, enfim. E daí, de repente, chega um diagnóstico de paraquedas para você e tudo tem que ser recalculado, né? Então, eu falo assim, que para essas famílias existe, de fato, um tempo de luto, né? Um luto com um filho vivo, né? Onde você vai precisar reorganizar a tua cabeça. Não só fisicamente, emocionalmente, mas a tua casa vai mudar de estrutura. Nossa, virou uma UTI. Então, minha casa virou uma UTI. Né? Porque vai ter que ter lugar para cadeira de rodas, vai ter que ter lugar para, né, para aqueles que precisam de oxigênio, para aqueles que precisam de uma cama adaptada, e um quarto adaptado com todos os instrumentos necessários, terapias inoméricas por dia, né? Então, para que, como você falou, você buscou a qualidade de vida do teu filho. Eu tinha, né, os profissionais 24 horas dentro da minha casa. Então, né, eu tinha enfermeiras 24 horas, físio, fono. Depois veio, graças a Deus, o atendimento psicológico para mim, que no início eu fugia, né, Ana? Eu fugia do apoio psicológico. Você queria cuidar só do Gabriel, por enquanto, né? Mas assim, o difícil dessa parte é que eu não queria conversar sobre o que poderia acontecer. Eu sabia que era uma doença rara, o prognóstico era baixo de vida, mas é difícil você falar sobre o dia que teu filho vai morrer. Sim, né? Claro, ninguém quer falar sobre isso. Não, ninguém quer falar. Né? Só que depois, Ana, é claro,
claro que eu agradeci. O apoio psicológico fez toda a diferença. Faz parte da né? resistência, né, Sim, Linda? é. E o bom da gente trazer esse diálogo para cá, para o programa, é exatamente isso, que não é só a doença que chega, mas chega um turbilhão de coisas. Chega o turbilhão emocional, chega o desajuste psicológico, chega, enfim, né? E agora, o que vai ser daqui para frente? Então, nós entendemos essa parte da resistência, até porque na clínica, né, quando eu estou atuando, tinha uma mãe muito querida que eu tenho contato até hoje. Eu falava assim, olha, a tua filha está caminhando, mas eu preciso que você caminhe junto. Porque a tua vida não é ela, né? Você tem uma vida e a tua filha tem outra vida. E eu preciso cuidar de você também. Porque quem atende na clínica não atende só a criança, o paciente em si, atende a família. Porque se você, como mãe, não estiver bem, como é que você vai auxiliar? Não adianta. Eu já ouvi, Ana, inclusive, falar assim, né? Que se o menino lá, o paciente, vai e faz todas as terapias maravilhosas, mas a mãe não está tendo esse cuidado, quando a criança chega em casa, perdeu tudo que fez. Já ouvi falar, é verdade. É então, verdade, perdeu tudo. Olha porque só. o que é necessário, né, Linda? Você que é mãe atípica, não é porque o Gabriel não está mais, né? Mas você vai ser mãe para sempre. Eu sou mãe atípica para Né? sempre. Mãe atípica para sempre. Me considero. Né? Então, assim, você tem que considerar tudo isso, né? Que a família, ela tem esse papel, realmente, né? Até você que tem outros filhos, você precisa estar ali. Também. Então, se você não faz aquela terapia valer a pena em casa, você precisa de paciência, você precisa de resiliência, você precisa repetir, às vezes, 3, 4, 5, 6, 8 vezes a mesma coisa para aquela criança. Ou muitas vezes ela precisa de uma alimentação específica e não aceita aquela que você fez. Você vai tentar outra, e vai tentar outra, e vai tentar outra. Então, assim, eu sou atípica também, né? Tenho a deficiência na perna, uso uma prótese e tudo. Mas, assim, eu sempre digo que a minha deficiência física, eu acredito que não chega nem perto das doenças raras, não chega nem perto do autismo, nem perto de tantas outras que tem, né? Porque a minha, eu me desenrolo muito bem, né? Eu consigo levar a vida muito bem, eu não tenho prognóstico de daqui a pouco, né? Então, assim, luta todo dia. Então, se esse pai, essa mãe não conseguir em casa levar um pouquinho mais daquela terapia, aquilo se perde, sabe? Porque muitas vezes a criança faz uma vez por semana. E quando é por plano, são 45 minutos de sessão. Porque o que acontece, Linda? Eu acho que você sabe disso, né? Por convênio, os profissionais atendem 45 minutos, porque o restante da sessão eles têm que preencher documentos, a parte burocrática que o convênio cobra isso, né? Quando você paga particular, como lá na minha clínica, não, é uma hora fechada. E eu acompanho clínicas que hoje conseguem fazer um valor social. Sim. Porém, é meia hora. Meia hora, exatamente. E aí, se essa criança só faz meia hora durante uma semana inteira... Nossa, Ana, e durante o seu comentário, você me fez lembrar o seguinte: nós, enquanto mãe atípica, também tem uma coisa que parece assim, que a sociedade quer ver a mãe atípica judiada, desarrumada e acabada. Ainda bem que hoje parece que as coisas estão mudando, sabe? Que nem você comentou, eu tenho o Diego, de 29 anos, e tenho a Sofia. Mas você acha que durante o período de cuidado eu me permitia, vou levar a Sofia no cinema? Não. Porque daí eu não sou uma boa mãe. Eu vou pra praia com o Mauro e a Sofia. Diego, né, sempre morou já independente e tal, então, por isso que eu falo mais a Sofia e o Mauro. Mas, por exemplo, eu vou pra praia. Como assim? Que mãe você é? Você vai deixar teu filho com a enfermeira, né? Então, foi durante o atendimento psicológico, sabe? Que você entendeu. Que eu entendi que eu podia postar uma foto na rede social que eu estava na praia. Mas, sabe? É muito difícil. É difícil porque aí, Linda, entra uma questão de julgamento. Julgamento. É o julgamento do outro. Essa e é a o teu palavra. auto-julgamento. Porque, tipo, você... Também.
você acaba pensando assim, poxa, mas se eu postar essa foto, vão me triturar. Vão. Né? E a culpa, né? E o sentimento de culpa. De culpa. Exatamente. Esse existe 24 horas, tá? Durante, né? Enquanto eu fui cuidadora, a culpa andava comigo, né? Foi também a psicóloga que falava assim pra mim, Linda, se você vai ao mercado, no banco, você conversa com o Gabriel. Gabriel, a mãe tá indo no banco, daqui a pouco a mãe volta, né? Porque ela falava pra mim, Linda, talvez Gabriel escolha partir longe de você. Porque teve 3 acontecimentos que eu não deixei Gabriel partir. Eu socorri ele. Gabriel estava morrendo e eu socorri e ele não morreu. Então, existe esse amor egoísta de mãe, claro, né? Que a mãe quer o filho por perto, independente, né? Eu de acredito como ele que é do esteja. ser humano, né, Linda? Porque agora, recente, nós passamos por uma perda. E as perdas dos meus avós foram comigo perto, né? Minha avó paterna, o meu avô paterno. E então, assim, naquele momento que você tá com aquela situação, você vai fazer tudo para que aquela pessoa fique junto de você. E você não quer que ela vá, né? É o nosso sentimento. Nós fomos criados para isso. Verdade. O ser humano foi criado para socialização, Verdade. né? Então, eu não sou mãe, mas eu imagino, porque eu sou tia e já é um amor, assim, enlouquecedor, né? Quando meu sobrinho... A gente quer o filho por perto. E assim, Ana, Gabriel realmente escolheu partir longe de mim. Sério? Sério, ele partiu em casa, eu não queria, né, que fosse no hospital. Foram 3 anos de Pequeno Príncipe e 5 anos de UTI domiciliar, né? Então, durante essa evolução da doença, Gabriel já estava na ventilação mecânica há muitos anos, né? Gabriel cresceu, ficou grande, 70 quilos. Nossa. Né? Ficou um rapaz grande. Cama hospitalar com elevação, guincho para tirar da cama. Eu falo, inclusive, né, Ana, que existe um comércio por trás das doenças, né? Porque, existe, claro. Porque mesmo tendo o convênio, que então eu tive que, claro, acionar na justiça o direito do Gabriel ir para casa. Ok, deu certo. Mas muita coisa, mesmo tendo home care, a gente teve que comprar por fora. Né? Sim. Claro que eu também, eu adoro fazer campanha para todo mundo, né? Desde sempre eu também abracei a causa social. Então eu fazia campanha para as famílias, para tudo. Para fazer para si é complicado, né? Eu falo que primeiro eu pedia para Deus, né? Deus manda, né? O guincho, por exemplo, custava 7 mil reais, eu acho. E daí o guincho não caía do céu, né? Não. Então, era um processo também que eu tinha que aprender a pedir para mim, né? Sim. E daí, por conta dessa qualidade de vida, que eu fazia loucuras, né? Pela qualidade de vida, então, às vezes, eu acabava, assim, fazendo as campanhas, né? Para comprar guincho. A cama hospitalar com elevação foi negada pelo convênio, tá? Falou que era luxo. E Gabriel teve fratura no fêmur. Ele é acamado, teve fratura, né? Então, não era luxo, era necessidade do paciente, né? Então, nossa senhora, quanta coisa envolve, né? Então, a gente falando de um diagnóstico de uma doença rara e olha quanta coisa vem junto. Exatamente. É lá embaixo do iceberg, É lá lembra? embaixo do iceberg. E quando você fala assim que é toda uma movimentação, né? Inclusive, quando você fala dessa questão, porque a sociedade quer ver a mãe atípica exaurida, né? Não, e hoje o movimento é exatamente o contrário. Pelo menos nosso, dos psicólogos, psicopedagogos, né? No sentido de dizer assim, olha, você não tem uma tia que possa ficar meia hora com essa criança para você ir fazer uma unha, para você ir sentar no parque e pensar no nada, para você ir ao shopping olhar a vitrine e não comprar nada ou comprar, para você sentar e tomar um café gostoso, ler um livro, meia hora. Como que pode? Será que você tem? Né? Então, assim, porque nós queremos a qualidade dessa mãe. Né? Então, hoje, até eu sigo uma mãe atípica, agora eu esqueci o nome dela, e que eu gosto de ver pela interação dela com os seguidores, no sentido de mostrar assim, eu preciso estar bem para cuidar do meu filho. Então, ela buscou na atividade física uma forma dela ter um corpo sadio para ter forças para levantar o filho da cama, para levar para o banho, entendeu? Então, hoje ela faz uma atividade física ferrenha,
uma alimentação super rigorosa, exatamente para ela ter uma condição física de atender aquele filho. Então, veja como que o nosso movimento, muitas vezes, ele precisa ser aprimorado. Antigamente, realmente acontecia isso. A mãe atípica estava sempre acabada, sempre chorando, sempre buscando, porque a medicina também, querendo ou não, um pouco evoluiu, né? Sim, então, nos traz até uma brisa, né? De que esses médicos chegam lá. Né? Então, nós podemos dizer, o diagnóstico é esse, eu sei o que é, eu preciso me fortalecer nisso e eu vou buscar isso. Né? Agora, quando você fala do mercado, que existe um mercado por trás das doenças, existe, né? De fato existe. Né? Basta você quebrar o pé. É verdade. Que daí já vão dizer, olha, você tem que usar aquela bota específica da marca tal, porque ela é a melhor. Mesmo que tenha uma que não é aquela marca, mas que vai fazer o mesmo efeito. Você vai comprar aquela outra bota, né? Porque dizem que é a melhor. Então, você vai buscar aquela. A cama, a melhor cama é da marca tal. Então, eu vou buscar, eu vou fazer a rifa, eu vou buscar ajuda, eu vou falar com o vereador, eu vou falar com alguém, eu vou buscar alguém que tenha representatividade na causa. E as cadeiras de rodas, hoje, elas custam muito caro. Muito Gente, eu acompanho, né, as famílias atípicas e elas, claro, fazem as vaquinhas, né, as campanhas para comprar a cadeira adaptada, porque também é recomendado o quê? A cadeira adaptada. Sim, né? claro. Voltando a falar da mãe atípica, por isso, Ana, que, por exemplo, eu moro hoje na Fazenda Rio Grande, então lá nós fazemos encontros mensais com as mães atípicas para tirar elas da bolha, a gente fala, né? Então, é tirar essa mãe de dentro de casa. No verão, os encontros... É importante, né? E assim, a mãe que está lá naquele momento, ela precisa ver que outras mães também vivem... Passam pela mesma situação. Só que, olha, tá tudo bem com essa mãe. Ela consegue se vestir bem, como que eu posso dizer? Consegue um tempo para si, né? Isso, a mãe tem que se autocuidado. cuidar. O autocuidado, exato. Então, é importante para essa mãe enxergar outras mães, né? E é bom a gente saber que, claro, que a gente também é exemplo, né, hoje. Sim. Para as outras claro. mães. E você até falou, Linda, de um movimento, né? Que você participa, que você abraçou. E que é São esse, vários. Meu Deus do céu, a mulher está em vários movimentos, mas me fale de um. Tá, o primeiro movimento, então, foi 2009. Eu criei a família ALD Brasil. Que é essa aqui, ó. Que é da adrenoleucodistrofia, né? Então, esse grupo acolhe, orienta as famílias de adrenoleucodistrofia, né? É a família ALD. ALD. A ALD é a abreviação da adrenoleucodistrofia. Hoje, eu tenho 115 mães no grupo. Muitas mães acabam saindo do grupo. Por exemplo, semana passada faleceu um menino de Santa Catarina. Então, as mães novas que entraram no grupo, quando acontece um falecimento, essa mãe, ela sai do grupo. Porque o que a gente pensa? Quando vai acontecer comigo? Quando que o meu filho vai morrer? Né? Então, hoje eu tenho muitas mães fora do grupo, mas eu sei que... Então, se eu tenho 115 no grupo, vamos dizer aí que hoje eu tenho 200 famílias, mais ou menos... Né, que eu sei que tem paciente com adrenoleucodistrofia. É um número baixo, falando do Brasil gigante que a gente tem. De 13 milhões, né, que você falou ali. Mas não é só da adreno, né? É da doença rara no Isso. todo. Mas uma coisa que você falou ali, né, que essas mães saem quando o filho falece... talvez um start que me deu agora, né? Será que talvez não seria trabalhar no sentido de também acolher essa mãe quando ela perde o filho, né? Porque quando ela perde o filho, ela perde a essência dela, né? Só que, Ana, cada mãe reage de uma forma, tá? Sim. Tem mãe que, concorda falar do filho que morreu. Tem mãe que não. Não, mas não falar, mas assim, participar de algum movimento, de alguma coisa, né? Não de falar, porque nem toda mãe tem condições psicológicas para falar. Mas assim, como se fosse também
uma terapia para ela, Sim. né? De estar com as outras mães. Eu tô agora com essa mãe, então, enlutada de Santa Catarina. Eu vou, então, pensar no que a gente consegue fazer, né? Mas, assim, quando essa mãe, eu acredito que ela ainda tá no grupo. Mas daí acabam saindo as mães que têm o filho vivo, porque tem medo receio. do filho, né? Quando vai morrer. São duas situações ali que eu são não extremas. sei lidar. Talvez ter uma psicóloga, alguém da área da psicoterapia, que possa falar, né, a cada encontro. Vou tentar de buscar vocês. uma parceria, né? A gente busca tantos parceiros e graças a Deus a gente mas isso daí a gente pode conversar depois para ver. Tá bom. Né? No sentido de trabalhar tanto essas mães que chegam no momento do luto, como aquelas que têm o receio de chegar lá, né? Porque o preparo, não existe preparo para perder um filho. Mas quando você tem um conhecimento que vai, de certa forma, te dar 1% de estabilidade ali naquele momento, alguém que vai te dar recursos, estratégias, né? De como que você pode reagir naquele momento. Talvez esse grupo da família LD fique até mais fortalecido, né? As pessoas estejam mais fortalecidas, entende? Porque o grande objetivo do grupo, qual que é? Orientar e acolher. E acolher, exatamente. E então, nesse acolhimento, vocês já possam trabalhar essas duas questões, né? Precisamos amadurecer essa ideia. Com um psicólogo. Mas é uma dica que surgiu sim, agora. Mas sim, não, e é preciso ter. Não. Porque, assim, quando o Gabriel faleceu, eu já tinha feito a minha inscrição num curso sobre luto que teve na PUC. E Gabriel faleceu e eu já tinha feito a inscrição. E eu fui para a PUC fazer um curso de luto 3 sábados de manhã. E você, de fato, estava no luto, né? Sim, mas, assim, eu acho que o mundo inteiro deveria ter um curso, sabe, sobre isso, sobre luto. Porque faz tão bem pra gente, né, conversar sobre o luto. E eu lembro assim, Ana, quando o Gabriel faleceu, minha família foi a primeira a pensar o quê? Agora a Linda vai voltar a ser aquela assistente administrativa que ela era antes, né? E não, de repente, Diego, meu filho mais velho, viu que eu tava na PUC fazendo curso sobre luto, sabe? Então foi um susto para todo mundo. E sabe que é um susto, assim, tipo, ufa, né? Graças a Deus ela tá conseguindo tocar a vida. Ela tá aos poucos conseguindo ressignificar isso. Mas, Ana, eu não deixei de lado, né? Porque Gabriel faleceu e o meu trabalho só intensificou e só aumentou, né? Então, eu não voltei a ser aquela Linda que agora enterrou o filho e voltou agora a ser. Não, eu não consegui. Porque, assim, é amor à causa, é amor, assim... É aquela vontade de transformar a vida das crianças, né? Lembra que eu falei no início? A adrenoleucodistrofia tem tratamento. Com 6 anos, né? Então existe tratamento. E o que acontece hoje, Ana? As famílias ainda vão no Google. Só que quando as famílias me encontram no Instagram ou em algum lugar, elas me encontram e até meu telefone muitas conseguem. O que acontece? Eu converso com essa mãe, vou devagar, porque não dá para falar tudo. Sim. Mas o primeiro passo tem ressonância? Tenho. Então me manda as imagens da ressonância e manda um vídeo do teu filho. Né? E nós estamos aqui falando de meninos e filho, por quê? Porque é uma doença que está no cromossomo X, que a mãe passa o cromossomo X defeituoso para os filhos, né? Pode passar. E são os meninos que vão manifestar essa doença mais grave, né? Cerebral. Então, quando essa mãe lá da Paraíba me encontrou, a mãe do Isaac, por exemplo. Olha, dá tempo de fazer transplante. Então, o meu canal é o Hospital Pequeno Príncipe, né? Converso com os médicos que também abraçaram a causa. Então, Linda, dá tempo de transplante. Então, eu oriento essa família a vir pelo SUS. É burocrático, é cansativo. Mas dá. Tá? É o tratamento fora em domicílio, não é? Exatamente. É o TFD, é um direito do paciente. Tá? Então, quando a mãe entende que é um direito e que ela quer dar a chance do tratamento para o filho, essas mães elas conseguem vir, né? Então, quando eu falei agora há pouco sobre transformar a vida dos meninos, é isso, é dar para os meninos a chance do transplante, né? Que Gabriel não pôde fazer. Então, nos últimos 3, 4 anos vieram assim meninos de longe, inclusive da Argentina já veio. Nossa.
Então, vem e faz o transplante. E qual assim, que é o resultado? Agora é uma questão que... Depende muito do doador, né? Porque para você ter um transplante, você tem que ter um doador. Sim. Então, se você faz com o pai 75% de compatibilidade, é um resultado. Se você faz com o doador do banco de medula 100% compatível, é outro resultado, tá? E lembra, e assim, ó, gente, independente do diagnóstico, de qualquer doença que seja, a gente sabe que cada organismo vai reagir de um jeito, não é? Então, no pós-transplante também. Tá? Cada criança vai desenvolver de um jeito. Outra coisa importante, receber o diagnóstico de adreno pode fazer transplante? Não. É antes da lesão cerebral. Por isso nós temos um número pequeno de transplantados no Brasil. Por quê? Tem que fazer o transplante na hora certa. E sabe, Ana, uma coisa muito triste que eu tenho acompanhado é que tem gente que quer fazer transplante na criança pelo recurso financeiro. Se a família tem 500 mil, família, vem cá, eu faço o transplante para você, é 500 mil. E a família, claro que no desespero faz o transplante. Só que não é na hora ideal, não é na hora certa. Sim, entendi. E a doença vai evoluir. Vai evoluindo, entendeu? Entendi. Tá, então, a gente tem acompanhado também essas coisas tristes, sabe? Que anda acontecendo. E quando que no Brasil, então, ou no mundo, o diagnóstico precoce acontece, né? Não é no nascimento, porque não está no teste do pezinho. Aliás, hoje, né, Ana? Hoje é o dia do pezinho. Hoje é o nós dia. Engatamos na conversa aqui e esquecemos o que nós tanto falamos. Porque é muita coisa, é muita informação, né? É muita informação. Então, quando acontece, quase sempre acontece o diagnóstico precoce, quando a mãe tem um filho acamado por conta da doença, e daí vai ter que, por ser uma doença genética, precisa investigar os outros filhos, né? Então, acontece isso. Eu tenho um de 6 anos acamado, mas eu tenho um de 13, que daí fecha diagnóstico, dá tempo de fazer transplante. Ou, no grupo, temos várias mães que engravidaram depois, teve meninos, daí sim, já nasceu, já pode fazer o teste particular, claro. Sim. Custa R$800, um teste genético que contempla a adrenoleucodistrofia. Então tá, então ela tem um acamado, engravidou, teve outro menino com diagnóstico precoce, então vai acompanhar anualmente através da ressonância de cérebro. Vai acompanhar se o menino vai desenvolver a doença ou não. E olha o nome da doença, adreno, por quê? Por conta das glândulas adrenais. Então, além do cérebro, ele acomete as glândulas adrenais. Então, também esses meninos fazem exames que, infelizmente, às vezes passa batido, né? ACTH, cortisol, sódio e potássio. Que o médico pediatra pode pedir, mas muitas vezes passa batido. Passa batido. Isso, Então, tem que acompanhar esse menino com esses exames e se vir... ok, esse menino eu sei que tem adreno, ele ainda não tem lesão cerebral, então vamos já fazer um transplante. Não pode. Por quê? Porque o transplante a gente sabe que é um risco para a saúde, né? Sim. Em alguns casos, o transplante é um risco. Então, só vai fazer transplante... Com a indicação. Com a indicação. Quando começar aquela mudança de comportamento, aquele déficit de atenção, aquele falso diagnóstico de TDAH. Né? Mas, Linda, você falou que uma época o Gabriel, né, começou a ter uma questão de equilíbrio, de mobilidade. Isso também é uma das características. É uma das características. A questão da visão... mas daí já vem tudo junto, Já vem Ana? tudo junto. Quando uma mãe entra em contato comigo sobre... Tem uma mãe que está desconfiada que o filho tem adreno porque ela me conhece. Ai, Linda, será que meu filho também tem adreno? Daí eu vou conversando com ela. Se essa mãe fala para mim assim, 2 anos atrás aconteceu tal coisa. Opa, então não é adreno. Sabe por quê? Adreno não começa... Não vem... Tão... Não, ela vem já e já acontece vem tudo. Juntos. Já vem tudo junto e muito rápido, né? Gabriel, assim, lembra os 9 meses indo de médico em médico, o Gabriel já ficou acamado, né? Quando fechou o diagnóstico, o Gabriel estava internado no Pequeno Príncipe, acamado. Então, ele já parou de andar. Ele entrou no hospital andando, 2 semanas depois parou de andar e de deglutir.
Então, olha, parou de andar, enxergar Avança e rápido. deglutir. Ele é uma doença que evolui muito rápido, tá? Então, se é uma doença... Os sintomas começaram lá 2 anos atrás, então não é adreno, pode ser outra coisa. Entendi, entendi. Ah, então tá. Eu pensei que pudesse ser um pouco mais distante. Não, ela é muito rápida. E quando lembra, eu agora lembrei assim que eu falei, né, que Gabriel escolheu partir longe de mim, né? Sim, você não... E na conversa com a psicóloga, ela falava pra mim que eu teria que refazer a minha vida, né? Eu tenho uma tatuagem aqui escrito resiliência, né? Hoje a minha palestra envolve resiliência, né? Tudo o que aconteceu e, graças a Deus, sigo em frente aí, né, com essa missão. Então, fiz vestibular, gostei de um curso chamado Gestão das Organizações do Terceiro Setor, que é o trabalho de ONG que eu já faço informalmente, né? Ajudo já as famílias desde 2009 também, através das campanhas. Gostei do curso e Gabriel, danado, né? Eu falo assim que ele... tinha que fechar essa nossa história com chave de ouro. Então, o que ele fez? Ele foi indo para o final da vida e foi esperando. Pois ele esperou o meu primeiro dia de aula. Eu fiz vestibular em novembro, daí veio dezembro, a doença foi evoluindo, eu conversava com ele, né? E... ele te respondia? Não respondia ele só mais. piscava, né? Só piscava. Não, Gabriel só piscava. Só piscava. Sim, Gabriel viveu em estado vegetativo 8 anos, tá? Mas aí, em fevereiro, daí dia 16 de fevereiro de 2017, era o primeiro dia de aula. Era um curso online, mas o primeiro dia era presencial, aqui perto também, para conhecer a universidade. Então, Gabriel fez isso. Minha mãe foi para aula, foi para a universidade, vai seguir o rumo dela, né? Vou partir. Então, foi isso. Então, eu fui para o primeiro dia de aula e Gabriel partiu. Quando eu voltei para casa, era só o corpo físico ali na cama, numa quinta-feira. Mas, Ana, na terça-feira eu entreguei Gabriel de verdade para Deus. Eu fiz uma entrega. Durante o processo dos 8 anos, é claro que eu entreguei Gabriel para Deus diversas vezes. Mas era de mentira, né? Sim. Mas você sabe que isso até uma vez, né? Eu sou católica e daí eu tava numa missa e o padre falou assim, olha, mas quando você entregar, você tem que entregar de verdade. Porque esse negócio de você entregar e tirar, entregar e tirar, Deus não sabe o que é pra fazer. Exato. Ou ele faz ou ele não faz. Como é que você quer o negócio, Mas né? você vê, de novo, foi o apoio psicológico. Então, na terça-feira, eu entreguei Gabriel de verdade, né? Gabriel já se alimentava via jejunostomia, depois de fazer uma segunda gastrostomia. Demorou meses até o cirurgião descobrir que o estômago tinha parado, né? Teve uma época que Gabriel tomava 26 medicamentos diferentes via gastrostomia. Então, ferrou o estômago do menino, né? Então, o estômago parou, foi feita uma jejunostomia, onde a alimentação, o leite especial lá que ele tomava, custava R$100 por dia, o leite, ia direto para o intestino, né? Então, o Gabriel estava ali numa fase de sofrimento, na região do abdômen abriu aquele estômago, curativos de alto custo que o convênio não pagava. Então, assim, Gabriel estava em sofrimento. E na terça-feira, eu pedi licença para a enfermeira e conversei com o Gabriel. Colocava uma música relaxante, passava assim a mão sobre o corpo dele, desde a cabeça até o pé. Tô aqui, gente, visualizando a cena daquela terça-feira à tarde, né? E conversei com o Gabriel. Filho, se você já cumpriu a tua missão aqui na Terra, você pode partir. Chorando, é claro, Lógico, gente. Eu falei tudo isso chorando. A mãe vai continuar, né? E olha, eu continuo. Agora eu pensei nisso, né? Eu continuo. Então eu falei para ele que eu ia continuar, né? Com todo esse trabalho, que ele podia descansar. E por que eu digo para você que foi uma entrega verdadeira, tá? Porque quando eu saí do quarto chorando, eu fui pro banheiro. E me ajoelhei no chão do banheiro e abri os braços pro céu. Mas sem pensar. Foi tudo... Eu fiz e pronto. Abri os braços e falei, Senhor Jesus, receba meu filho de braços abertos. Chorando, claro, né? Lógico. Isso na terça, daí veio a quarta e na quinta, então... Gabriel esperou, fui para aula e ele partiu. Mas isso tudo também é um momento de preparo, né, Linda? Né? Você precisou passar por esse tempo, por esse momento. E o Gabriel foi um filho muito parceiro, né? Foi, meu Porque Deus. ele esperou você. Ele esperou meu aniversário, dia 11 de fevereiro foi meu aniversário. Eu tenho fotos, foi a família, foram os amigos. Fizeram lá um encontro surpresa para mim. Gabriel estava lá fora, na poltrona, dias antes
antes, gente, dele falecer, ele estava lá fora, na poltrona, lindo lá, né? No respirador e tudo, né? Mas estava lá junto com a gente, né? Uma coisa, Ana, né, que eu falo, eu nunca me escondi depois do diagnóstico e nunca escondi meu filho. Isso é uma mensagem muito importante que a gente precisa passar. Porque a sociedade, então, hoje, né, vai saber que existe adrenoleucodistrofia, um paciente com doença rara e de alta complexidade, né? Mas mesmo assim, eu tenho vídeos no YouTube e nas redes sociais, né? Pelo contrário, todo dia eu ficava lá no Facebook, postando vídeo. A Sofia cresceu junto com o irmão acamado, né? A Sofia não conheceu o Gabriel, que andava, falava, enxergava. Já foi. Já, sim. Só que a Sofia ficava em cima da cama do Gabriel, pulando em cima. Não, ela era a enfermeira do Gabriel. Ela tinha que fazer todos os procedimentos. E um dia eu falei, filha, então você vai ser médica, né? Não, eu vou cuidar dos cachorros. Então, eu falei, você tá aprendendo com o Gabriel, mas vai cuidar dos cachorros. Mas tem um significado também, é isso daí. Agora que eu tô fazendo psicologia, tem um significado, né? Olha só. Tem um significado, mas assim... E isso é importante, né? Porque o Gabriel teve a irmã... E a Sofia, como irmã, queria que ele participasse de tudo. Então, era a forma como ela encontrava de estar junto com ele. Eu tenho um vídeo dela colocando uma colherinha de gelatina na boca do Gabriel. Olha só. E ela tirou da boca do Gabriel e colocou na boca dela. Sabe? Porque não tem preconceito. Não. Uma criança ali com, né, um paciente... É meu irmão. É meu irmão. Aí teve vídeos dela colocando limão na boca dele. Meu Deus, pra ver como que ele ia reagir. Por quê? Porque a Fono fez isso. Então, olha como ela... Gente. Olha a inteligência, né? Eu vou colocar o limão, que é azedo. Pra ver a reação dele. E eu, mãe, gravando a reação do Gabriel, né? Um pouquinho de cara feia ele fez. Ele fez. Um pouquinho também, né? Então, assim, você veja como... Toda família típica vai se reorganizando, né? A minha irmã, quando eu nasci, por conta da deficiência, nós temos uma diferença de 6 anos. E eu lembro que nós estávamos fora do Brasil, porque o meu tratamento foi fora do Brasil, por conta de 1882, imagina. Naquela época, as amputações no Brasil ainda estavam começando, causava muita dor nos pacientes e tal, e meus pais tiveram oportunidade, nós fomos para fora. E quando a minha irmã chegou, eu tinha recém feito a amputação, porque eu fiz com 8 meses, então tava lá ainda naquela recuperação, naquela coisa, e nevou nos Estados Unidos. E nós somos de Manaus, terra quentíssima. Ela ficou eufórica demais com aquela neve. O que ela fez? Catou a neve, bum, em cima do carro da criança. A minha mãe desesperada, pelo amor de Deus. Olha só. Então, ela ficou tão eufórica que ela queria dividir com aquela irmã também, que estava ali num processo diferente do dela. Gente. Mas ela disse, eu vou compartilhar com a minha irmã, e jogou aquela neve em cima. Isso é amor. Isso é amor, não tem preconceito. Uma coisa, né, que vem junto com o diagnóstico é o amor incondicional. Incondicional. É um amor, gente, eu falo, de verdade. Eu não amo deixa o Diego. De existir. Eu amo meu filho Diego. Eu amo a minha filha Sofia. Mas, assim, o amor do Gabriel foi um amor diferente. Por quê? Porque era 24 horas de dedicação para ele. Era 24 horas. Um aparelho apitava de madrugada, eu voava da cama. E minha casa era pequena, eu morava em Araucária, uma casa pequena. Meu quarto era do lado do quarto dele. Então, o aparelho apitava, eu saía voando. Né? É um amor incondicional, assim, que, olha... É um amor de outro mundo, eu falo. E isso daí que você fala tem muito a ver também. Eu tiro, porque minha mãe também tem uma filha, né? Que é atípica. E daí, depois que a vida começou... Ela é uma mãe atípica. Ela porque eu sou, né? Usa prótese, passou por um processo, né? Passou por um processo todo. E daí, ela fala assim, Ana de Deus, mas eu nunca vi. Você que eu achava que ia ficar debaixo da minha asa o tempo inteiro... Foi a primeira que, porque a minha família toda é de Manaus, né? E eu vim pra cá. Você veio pra cá. E a minha irmã mora em cima do apartamento dos meus pais. E não tem nada. E ela diz assim, Ana, como pode um negócio desse? Acredito. E a minha irmã fala, mãe, Ana Regina, que eu achava que ia ser mais dependente, foi embora e eu que tô aqui.
A minha irmã liga para minha mãe, vem aqui para ver qual é a roupa que eu posso ir para tal lugar. E quando a minha mãe vê, eu já tô pronta, eu não quero saber de ninguém interferindo em nada, entendeu? Tipo, deixa a minha vida aqui. Então, assim... Ana, você é um grande exemplo. E assim, que bom, né? Que você também nunca se escondeu. Não. Porque nós precisamos ver exemplos de pessoas que conseguem erguer a cabeça, mesmo diante do sofrimento, do luto. Sabe, seguir em frente. É preciso fazer isso. E daí isso que eu falo, né? Porque quando essas crianças, né, que têm a adrenoleucodistrofia, meu Deus, né? Elas detectam o diagnóstico, né, e tudo. Como que é também para essas famílias levá-los para a rua? Né? Porque sempre tem aquele receio, vão olhar diferente. A maioria não leva para a rua, a maioria esconde em casa. Então, isso que é porque assim a sociedade ela só vai conhecer o que é possível ver, né? Então. Só que assim, infelizmente, o preconceito ele existe desde que mundo é mundo. Nunca deixou de existir. Sim. Né? Então até o Alexandre aqui da rádio perguntando, e como que você lida com preconceito? Eu falei assim, olha, quem lidava era meu pai e minha mãe, porque eu sempre fui da avessa. Eu não dou, não ligo, né, para o que as pessoas vão falar. Dificilmente eu me incomodo só se a pessoa parar e ficar me olhando de fato. Aí incomoda. Né? Mas eu acredito que assim, a informação ela precisa chegar também para essas pessoas, né? E seria muito importante que essas famílias, olha o de Lourenço, que essas famílias estivessem assim, não preparadas, porque ninguém está preparado, né? Mas dispostas. Né? Talvez a explicar numa escola, por exemplo. Isso, gente. Entendeu? Eu falo assim, ó, se eu tivesse uma mãe ativista de adreno em cada estado do Brasil, sim, a nossa realidade seria outra hoje. Tá? Mas assim, não são todas as mães que tá ali com o filho acometido, não são todas que então estão dispostas, né, a ir na escola, levar informação para o professor, levar um folder num congresso médico. Eu sou cara de pau. Mas eu vou. Não tem problema Me nenhum. deu abertura, ou às vezes, sem eu perguntar, eu já vou, levo um folder, deixo lá. Sabe? Eu levo um banner, eu deixo lá no congresso. Sabe? Então, assim, eu falo que eu sou cara de pau. E hoje, né, eu sou do terceiro setor, né? Então, eu continuo fazendo as campanhas para as famílias no sentido de pagar exame genético, consultas com médicos especialistas e muitos remédios a gente também, sabe? Acaba pagando. Porque aquilo que você falou no início, acho que você falou, né, do SUS. Muitas vezes, então, tem família que vai ficar anos na fila e não pode. Esperando a medicação e a doença não vai estagnar. E a consulta, não. A consulta. Ela precisa da consulta para ter diagnóstico. Ana, eu te entreguei o filme Óleo de Lorenzo porque é o filme... É o filme que aborda a adrenoleucodistrofia. Não adianta. Tem que pôr o óculos. Meus parceiros. Então, a adrenoleucodistrofia é abordada neste filme, O Óleo de Lorenzo. Então, é muito parecido aquele início do Lorenzo, aquela mudança de comportamento na escola, em casa, né? Na vida real também é muito parecido. Sim. Gente, então, olha, o Óleo de Lorenzo, para vocês assistirem em casa. Isso aqui vocês podem pesquisar no YouTube, que tem completo. Né? Tiraram da Netflix, infelizmente. Ele estava na Netflix. Eu assisti ainda. Deve ser um filme que não dá audiência, né, Ana? Então, a Netflix... deve ser divulgado, né? Então a Netflix tirou. Mas sim, eu tenho um link, inclusive, do filme. Se a gente procurar, a gente acha. Acha sim. Acha porque nós, da pedagogia ou da psicologia, também utilizamos esse filme em muitos momentos, né? Fico feliz. E, sim, utilizamos com certeza. E, assim, o quanto também a mídia faz parte, né? Dessa questão da informação, do conhecimento, chegar até as outras pessoas, né? Um filme, por exemplo, né? Como o Óleo de Lorenzo, que nós podemos indicar, ou um curta-metragem que fala sobre isso. E outra questão que nós ainda não colocamos aqui no programa é na escola.
né? Nós pincelamos ali. Mas na escola, como é que isso ocorre, Linda, para as crianças, né? Para os adolescentes que têm o diagnóstico tardio, por exemplo? Não, a criança já sai da escola. Sabe, eu tenho mães que querem mandar o filho para a escola, daí eu vou, converso com essa mãe, no sentido de que a escola, nesse momento, não é o ambiente adequado para a criança. Porque a criança, lembra, ela vai desaprender tudo que aprendeu. Então, a escola, para o paciente com adrenoleucodistrofia, ali naquele início e já naquele avançar dos sintomas, a escola não é um ambiente. Porque a criança não quer ficar na escola, ela não está mais entendendo nada. É uma doença degenerativa, desmielinizante e progressiva. E eu falo assim, né? Um modo de mãe falar, na adreno, o cérebro deixa de mandar o comando para o corpo. Né? Porque, por isso que para de deglutir. Então, não chega o comando. Não chega o comando para a criança engolir a comida. Então, as mães também não podem ficar tentando enfiar a comida para a criança. Não, porque vai para o lugar errado. Sim, vai pode aspirar. Né? Pode ir para o pulmão. Sim, sim. Então, na escola, o que a gente faz hoje? A gente busca oportunidade de levar informação para os professores. A gente sabe, Ana, que o diálogo de professor com família não é fácil, porque tem a negação da família. Tem. Mas, assim, se o professor conhece as doenças, vai conversar com a mãe e, assim, tentar levar a mensagem para a mãe que o filho está precisando ser investigado. Sim. Tem que levar no neuro. Mas eu acredito, Linda, que isso é um trabalho que você precisa persistir, sabe? Tem que persistir. Porque, na verdade, eu acredito muito nisso, que você não precisa ter alguém na tua família com uma doença rara, com adreno, com a púrpura, com qualquer outra, para você ser ativista dessa bandeira. Por exemplo, eu não tenho TDAH e eu não sou autista, mas eu tenho essa bandeira porque eu entendo a luta dessas famílias. Então, um pouco você também entender e conseguir levar isso para as escolas. Até eu me disponho a levar, não tenho problema nós fazemos nenhum. simpósios, né? Na Fazenda Rio Grande, nós fizemos o 5º simpósio de doenças raras, tá? Mas daí eu levo informação para o município, Ana, e eu moro hoje no município que não tem neuropediatra, tá? Então, eu, Linda Franco, faço um trabalho formiguinha, de levar a informação de doença rara para o município, para agentes comunitários e para os professores, tá? O auditório fica lotado. Mas, aí, quando eu tenho uma família na prática com possibilidade de doença rara, o meu município não tem neuropediatra, né? Não é a realidade só da Fazenda Rio Grande, eu sei. A saúde já me respondeu, dizendo que é a realidade de diversos municípios, é claro, né? Mas, então, a rede de apoio, né, Ana? Se alguém conhece essa mãe e me conhece, o que vai fazer? Fala com a Linda. Ok. Se a família chega para mim, eu dou os meus pulos para tentar ajudar essa família. Mas e quando essa família não chega numa rede de apoio? Não vai ter diagnóstico. Não, e você sabe que isso funciona muito porque, na minha realidade, com ex-alunas, né, por exemplo, de ex-alunos que falam, prof, o que você acha disso, disso e disso? Eu falei, primeiro que eu não acho nada, né? Mas, assim, eu acredito que você tem que buscar essa família para dizer o que está acontecendo. Né? Diga que o caminho do TDAH é esse. Que nesse momento que o que vai tranquilizar mais para eles agora é o caminho do diagnóstico. Eles saberem o que está acontecendo com esse filho, como que eles podem acolher esse filho. É um desafio gigante, né, Ana? É um desafio gigante. A mesma coisa é o autismo, né? As famílias, tudo que foge do que é, entre aspas, normal para a sociedade, vai saltar os olhos. Não tem jeito. Né? O ser humano, ele busca a perfeição, a mídia injeta a perfeição. Então, assim, é um caminho. Mas o professor, ele precisa estar atento. Eu te digo porque eu comecei a minha docência com 17 anos. Então, no primeiro ano da faculdade, eu já estava dando aula. Né? Porque eu comecei a faculdade, eu terminei o ensino médio e comecei a faculdade com 17.
E aí, eu tinha um aluno dentro da sala que ele é cadeirante, hoje já deve ser um homem, né? Que ele é cadeirante, que tinha algumas outras deficiências associadas e tudo, mas eu via aquele menino todo dia, eu falava, gente, tem alguma coisa. Sabe? E eu não tinha conhecimento. 17 anos, eu nem faculdade, graduação, ainda tinha primeiro ano, né? Era uma menina. E aí eu cheguei com a pedagoga, eu falei assim, olha, Sil, minha amiga até hoje, a Suimara. Eu falei, Suimara, tem alguma coisa ali? O que que a gente faz? É assim, é assim, é assim. Ela disse, Ana, eu vou fazer uma observação na tua sala pra gente ver o que que é. E aí ele pegava o lápis, linda, e ele fazia assim, ó. Ai. Mas ele cravava o lápis. Ai, não acredito. Então, na frente dos colegas, e aquilo feria. E eu disse, gente, alguma coisa ele tá sinalizando. Não tá normal isso, né? E aí, eu incomodada, fui pra coordenação. A coordenação veio e disse, Ana, realmente tem alguma coisa. Vamos chamar a família. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu só observei que tem alguma coisa diferente. Então, assim, você não precisa ser o mais graduado. Você não precisa ser o PhD, o doutor, o mestre. Você precisa ser o professor que tem um olhar apurado para aquilo. Se você tiver um mínimo de olhar para os teus alunos, você vai perceber que tem alguma coisa naquele comportamento que não está indo legal. E tem uma coisa que a Daiane é da Aliança Paranaense também, de doenças raras, tem um filho com doença rara, é professora, e ela fala, professor não dá diagnóstico, mas faz isso que você acabou de falar. Vai abrir os caminhos, tipo, vai conversar com a família. Se a mãe nega, vai ter que persistir. Vai ter que conversar com essa mãe. Sim. Vai ter que conversar. E é que nem o meu primo fez com meu sobrinho, né? Olha, vamos colocar isso, mas eu não gostei do que eu vi. Procura um hematologista. Né? E assim, né? Você me fez lembrar agora, né? De novo, da neuropediatra que está estudando até hoje. Ai, gente, não me conformo nisso. Pois é. E se eu tivesse ficado dentro de casa esperando a médica dar retorno? Há 16 anos? Gente, pelo amor de Deus, né? Então, as mães têm que, tem que se despertar. Tem que se agilizar. Tem que se agilizar. E outra coisa, você me fez lembrar que não foi lá 16 anos, como você falou. Agora, no ano de 2025 que nós estamos, a mãe de uma paciente levou a minha paciente na neuro. Eu falei assim, olha, leva na neuro para nós investigarmos, né? Eu acredito que não é a dislexia, tem alguma coisa por trás. Não é dislexia, eu batendo no ponto. Olha, tem que fazer o exame do PAC, porque eu acredito que pode ser algum distúrbio auditivo, não sei o quê. Foi na neuro. Aí a primeira neuro... Meu Deus. Gente, foi minha paciente foi em 3 sessões, nada se resolveu. Eu pedi algo por escrito, não vinha nada. Liguei, falei por mensagem, não vinha nada. Eu falei, troca de neuro. Daí a nova neuro pediu um monte de exame, o que foi super legal. Exame de vitaminas, exame disso, e ressonância, e não sei o quê, e lá vai e tudo mais. Aí ela falou assim, mas esse exame do PAC, eu não aconselho porque é feito só para crianças de 2 anos. Daí eu falei assim, olha, eu discordo. E aí começou. Eu discordo, eu concordo. Faz o exame do PAC, que eu quero ver o resultado. Ana, mas ela faz o exame do PAC. E não era o PAC? Não acredito. Era sim o processamento auditivo central que estava comprometido ali. Então, assim, muitas vezes não é no primeiro profissional que você vai encontrar um profissional que vai estar ali te acolhendo, né? E depois, com esse resultado, a neuro falou assim, nossa, e era mesmo, e vamos continuar. Agora vai para fundo, agora vai não sei para onde, mas assim, ela buscou um caminho, pelo menos, entendeu? E você me fez lembrar uma coisa importante, que eu falo muito do convênio, da liminar, da UTI domiciliar, mas assim, eu digo também nas palestras que o SUS, durante o processo, também funcionou, sabe? O primeiro, antes da neuropediatra, eu fui no oftalmologista do SUS, lá no Boqueirão, tá? Por quê? Porque o Gabriel ficava olhando para cima. Durante todo aquele início, o Gabriel, ainda além de tudo, ficava olhando para cima, que depois que eu soube que é o estrabismo.
Ah, sim. Então, só que daí esse oftalmo do SUS, ele fez todo o exame e tal, e falou, mãe, tá tudo bem com a visão do Gabriel. Eu estou achando que é algo de fundo neurológico. E lembra que é o cérebro que manda a mensagem? Sim, então, claro. para enxergar, o cérebro tem que mandar a mensagem. Tem que mandar mensagem. Pronto. Já não estava mandando. Então, por isso que eu fui na neuropediatra, Olha por causa do oftalmo do SUS, tá? E assim, gente, o SUS, ele pode ter os seus percalços, como todo sistema, Sim, mas é importante. É muito importante. Tem profissionais bons, Sim, assim como em sim. toda a área, tem seus profissionais bons e aqueles que não, os que se acomodam. Sim. Mas tem muitos que realmente cumprem com aquilo que tem que ser cumprido. Ai, que bom. Né? Então, isso é muito bom que o oftalmo fez. Olha, tá tudo certo aqui, mas eu acredito... Ele que me alertou. Então, que é de fundo neurológico. E se não fosse? Né? Que nem quando eu fui aqui pro Batel, pro Vita, eu comecei com... Tinha épocas que eu tinha 4 trabalhos ao mesmo tempo, aquela loucura no auge e tal. E a gente entende que tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? Porque o que a mídia faz? Você tem que ser eficiente, você tem que dar conta de tudo. Então, vamos dar conta de tudo. E daí, eu já saindo da faculdade, os professores, vamos comer alguma coisa ali, todo mundo junto, vamos. E era comida árabe. Eu comi, peguei o carro, mais 11 horas da noite, indo pra casa, comecei a sentir um negócio estranho no rosto. Eu falei, gente, eu tô tendo alergia. Comi algum tempero que eu não tô acostumada, tô tendo crise alérgica. Liguei em casa e falei pra menina que mora comigo, eu falei, Alessandra, eu tô indo pra casa, mas eu não sei o que aconteceu, eu comi uma esfirra, umas coisas de comida árabe, acredito que me deu alergia. Fui pra casa. Quando eu cheguei, que a Alessandra me olhou, ela falou assim, Ana... É pro hospital agora. E já foi mudando de pijama, já foi. Eu falei, calma. Ela falou assim, Ana, o teu rosto tá simplesmente deformado. Eu falei, como assim? Ela falou assim, pegou o espelho e me mostrou. Quando eu vi, meu Deus, a boca que tava aqui, tava toda pra esse lado aqui. E aí eu cheguei no Vita e falei assim, eu acho que eu tô tendo uma alergia, pulseira vermelha e já vai entrando. Aí eu falei assim, não, mas é uma crise de alergia. Ele falou assim, não é crise de alergia. Você tá tendo uma paralisia de Bell. Eu falei, o que é isso? Nunca sabia o que era aquilo. Daí ele falou assim, não, é uma paralisia de Bell, mas eu não sou especialista da área, vou chamar um cardiologista e um neuro para virem. E daí eles falaram, não, é uma paralisia de Bell mesmo. Gente. E eu achei... Não era alergia? Não, e eu tratando como se fosse uma alergia. Tomei antialérgico e tudo. Gente... Daí ele falou assim, não vai adiantar você tomar antialérgico. Você tem que fazer uma tomo, daí foi todo o encaminhamento e tal. Mas se o médico não tivesse detectado ali na hora, eu teria passado como se fosse alergia. Gente, entendeu? Um risco. Então, para você ver o quanto que é importante você bater numa porta certa, né? Para você poder ter ali... E eu tenho vivenciado, assim, algumas famílias que vai no neuro que dá um laudo. Daí vai no outro neuro, o outro neuro nega o laudo do outro médico. E daí fica como? Gente, outra coisa importante, né, sobre a visibilidade das doenças raras, né? Então, hoje a gente tem visto mais, principalmente fevereiro lilás é o mês das doenças raras, né? Então, a gente tem visto mais vezes na televisão sobre tudo isso. Então, é um novo momento também, graças a Deus, que muitas mães abraçam a causa. Hoje nós temos a Aliança Paranaense de Doenças Raras, né? Nós temos diversos políticos que também abraçaram a causa, que é importante e a gente precisa deles. Cada vez mais, né? Porque sozinhos, Ana, a gente não consegue ter visibilidade. Não. Né? Porque eu sou a Linda Franco, uma mãe. Então, assim, eu não tenho um famoso com filho com adrenoleucodistrofia para trazer visibilidade à causa, né? Então, é todo dia ali buscando apoio político. Hoje, né, sobre o teste do pezinho. Então, tudo isso é visibilidade. Hoje, na minha rede social, é só sobre o pezinho, o teste do pezinho. É junho lilás.
é o mês do teste do pezinho, né? Aham. Então, a gente vem evoluindo. No Paraná, a Secretaria da Saúde tem o Sidora, que eu tenho a minha carteirinha, porque hoje eu sou... Pois é, eu ia pedir para você falar daqui a pouco. Então, assim, gente, eu tenho um X defeituoso. Sidora são síndromes e doenças raras. Aham. Então, eu fiz o meu E cadastro atrás no tem as Sidora. informações, né? Isso, e hoje nós temos um cordão, que também é um político que Sim. fez a lei. A gente tem tanto a lei do Fevereiro Lilás, que a deputada fez, e um vereador agora aqui fez. do Paraná? Do Paraná. E um vereador do Paraná fez o cordão, a lei do cordão, que agora está se expandindo, né? Então, é o cordão, esse símbolo é das doenças raras, né? Então, só para dizer assim, então a gente vem caminhando para que as doenças raras sejam mais conhecidas, né? Sim. E isso é graças às famílias que, Sim. então, abraçam a causa, né? Então, lá na Aliança eu tenho mãe de síndrome de Williams, de X frágil e de tantos outros diagnósticos. Existem 8.000 doenças raras. Nossa luta é a ampliação do teste do pezinho, que de uma forma graduada a gente acredita que vai acontecer no Paraná. Sim, claro. Tá? E daí, assim, né, Linda, essas outras doenças que você falou, como o X frágil, também são doenças que não são tão faladas, Não. né? Uma vez eu fui num congresso, eu vou pôr assim, que daí quem quiser vir. Tá. Pode deixar. Só vou fechar aqui as informações. Tá. Mas daí o que acontece? Eu fui no simpósio que nunca mais teve, sobre X frágil. Ah, sim. E foi tão interessante porque eu, enquanto psicopedagoga, via nas leituras, né? Mas os depoimentos eu não tinha conhecimento de como que era o dia a dia. Inclusive, tinha uma moça que super talentosa, é musicista, né, e tal, e ela fez uma música para aquele evento. Olha. E ela é cadeirante. Ela é cadeirante hoje, né, por conta da doença rara já. Então, foi bem emocionante, assim, né, impactante. Até a Nilza Tartucci estava lá com algumas pessoas também falando sobre. E assim, então, quanto mais você vai propagando essa informação, é melhor. Eu vou te mandar um convite, então, sobre um evento que vai ter do X Frágil. Olha, que legal! Dia Manda. 11 de junho eu vou te mandar. Sério? E assim, olha, eu já fui para a Argentina, em Buenos Aires, participar do encontro de famílias com leucodistrofias, né? Meu grande sonho é ter esse encontro no Brasil. Né? Então, assim, nós também temos o desejo de simpósios, de encontros, mas muitas coisas demandam o financeiro da nossa parte. Sim. Né? Então, a gente também, eu entendo que nós somos limitadas, né? E, assim, meu sonho é um encontro no Brasil de famílias, não precisa ser só com adreno, pode ser de leucodistrofias, porque daí abraça um número maior de casos, né? E, assim, daí esse encontro teria que ser em São Paulo, porque Paraná eu tenho pouquíssimos casos de adreno, onde mais eu tenho no Brasil é Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Né? E São Paulo é mais central para todo mundo então conseguir se locomover. E eu, cara de pau, de novo, né? Eu mando e-mail para os médicos de São Paulo falando do meu desejo. Olha, vamos fazer um encontro, né? Pode ser numa universidade, para quê? Para envolver os médicos, os estudantes, né? Não dá pra eu busco, ainda não consegui, mas quem sabe um dia eu consiga, né? Sim. Também para trazer isso, a visibilidade que você acabou de falar, sabe? Para que as pessoas conheçam a doença. É um trabalho de formiguinha, Ana, aí que tem que seguir. Tem que seguir. E eu acredito assim, quanto mais você torna isso visível, né? E que as pessoas da sociedade, do senso comum aqui, que não tem né, ligação com a adreno, conseguir entender como isso funciona no dia a dia, né? Porque é importante. E, Ana, nós não concluímos o porquê que eu tenho, né, a carteirinha de doença rara. Sim, você precisa então, falar. hoje eu sou paciente, né? Então, a mulher que carrega o X defeituoso da adrenoleucodistrofia, depois dos 35, 40 anos, acaba também desenvolvendo alguns sintomas. A mulher tem 2X. Um é defeituoso, o outro não. Então, a gente costuma ouvir que um X compensa o outro. Então, não é que a mulher não vai chegar a ter uma lesão cerebral. Vai quase sempre ter uma lesão medular,
que é o que eu já apresento, que é a dificuldade para caminhar. É a dificuldade para caminhar. Então, não existe tratamento, mas eu faço pilates já há 2 anos e meio, que me ajuda muito, né? E tomo um relaxante muscular. E hoje eu sou paciente do HC em Curitiba. E isso para frente, como é que isso vai reverberar? No Brasil, eu tenho mães na cadeira de rodas, né? Então... Mas aí elas têm 60 anos, mais ou menos, né? Então, a gente sabe também que na mulher a doença pode evoluir. Pode evoluir. Pode evoluir também. Tá. Mas, assim, é outra fase, é um processo... São fases. São fases e é um processo difícil de conversar com as mães também sobre isso. Porque, gente, era uma pessoa comum... que daí hoje tem um filho com doença rara, e daí falar para essa mãe que ela tem que olhar para si, porque ela também pode ter sintomas, é muito difícil, tá? As mães, elas não aceitam. Elas não aceitam conversar sobre isso. E seria mais fácil, né, Linda, se aceitassem, porque você consegue trabalhar o teu psicológico para o que você tem e para o que você vai ter, né? Porque... quando nós falamos de doenças raras, nós sabemos que isso vai caminhar de alguma forma, né? Então, você se estruturar, muitas vezes, é o que vai te dar qualidade de vida também. Qualidade de vida, né? A maioria das mães ficam dentro de casa, tá? Então, o filho faleceu, hoje ela tem os sintomas e a maioria fica dentro de casa, tá? Porque, então, falta isso. Esse apoio psicológico, né? Porque nem todas as famílias têm esse acesso a esse psicólogo, a esse profissional que pode, né, ajudar. Eu mesma, por exemplo, eu tive o apoio psicológico enquanto o Gabriel estava vivo, né? E só o Gabriel que tinha o convênio. Então, quando o Gabriel morreu, eu deixei de ter o apoio psicológico. Eu não tive mais. Então, se eu tivesse continuado, é claro que teria contribuído muito para minha saúde mental. Mas hoje, por exemplo, você não buscaria? Então, mas aonde? Eu tenho que pagar. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Eu tenho mães hoje dentro de casa porque não tem acesso, não tem condições de pagar um profissional. A maioria. A maioria. A maioria. Hoje, e a fila de espera, nós sabemos que ela existe, são nas universidades e faculdades que tem a escola de psicologia, né? Isso, é uma que possibilidade. É da saúde e vida. É uma possibilidade, porém existe uma fila ainda ali, né? Mas assim, é uma possibilidade de você já colocar o seu nome, né? Infelizmente, e esperar. De novo, falando da rede de apoio. A rede de apoio é uma possibilidade desta mãe estar inserida na rede de apoio e essa rede ajuda, tá? Essa rede contribui. Por exemplo, eu tenho mãe lá, a gente acabou criando um grupo das mães, das mulheres com adrenomielopatia. Então, lá eu tenho mãe que fala assim, escreve lá, hoje eu consegui caminhar 2 quilômetros. Opa, essa mãe tá levando como que eu posso falar? Informação. Levando o encorajamento para outras mães. Exatamente. Um dia, meu carro estava lá com defeito e tal, e durante algumas semanas eu fui para o Pilates a pé. Não foi fácil, Ana. Não foi fácil. Porque eu tenho que falar para o meu pé que ele tem que erguer. Meu cérebro fala, né? Eu tenho que falar. Tem que erguer o pé, tem que erguer o pé. Então, eu caminhei lá, 2 quilômetros, daí eu falava, ergue o pé, ergue o pé. Mas também eu fui no grupo e dei o meu depoimento. Então, para levar isso, o encorajamento para as mães, né? Sim. Olha, eu vim a pé para o Pilates, eu consegui, não foi fácil. Mas eu fui fazendo isso, isso. Então, isso vai levando também esse encorajamento para as mães. E é você fazer por você mesma, né? Para enquanto você puder ali, tá condicionando o teu corpo a fazer aquela atividade. E o quanto é importante. Porque muitas vezes também tem o outro lado, né? É mais fácil você se acomodar naquilo. Né? Tipo, eu sei que chegou aqui nesse ponto. E realmente é a cadeira de rodas e vamos assumir isso aqui. Mas muitas vezes você pode, né, prolongar isso mais para frente, colocar mais para frente. E a nossa luta, Ana, paciente com doença rara, ele não é considerado uma pessoa com deficiência no Brasil. Sim. Tá? Então, isso é uma luta nacional de grandes instituições, né, que batalham para isso, porque
Então, hoje eu tenho doença rara, mas eu não sou pessoa com deficiência, né? Eu hoje não posso ter os benefícios de uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque o meu CID não se enquadra, né? Então, eu também lembrei disso agora. Ah, então, sim, nesse sentido. Nesse sentido. Então, eu tenho muitos pacientes com doenças raras, então já em estágios avançados, mas não é considerado pessoa com deficiência, tá? Então, existe uma luta gigante. Olha quanta coisa a gente falou, de novo, né? E o quanto esses benefícios, eles são justamente para a qualidade de vida de uma pessoa que tem a doença Para rara. algumas seja pessoas, adreno, sim. seja, né, outras. Para algumas famílias, esse benefício vem para É contribuir. essencial. Em alguns casos, Em alguns sim. casos, sim, né? E assim, se é direito, Tem que buscar, tem né? que... Tem Não, que tô dizendo, buscar. se é direito, a gente nem precisaria buscar, É. né? Já deveria vir É. no pacote É. para nós, não é verdade? E assim, eu sempre parto do princípio que é a tal da consciência, né, linda? Você vê que aquele outro está passando por essa situação, mas é algo de uma organização maior, né? Isso daí tem uma organização política, tem uma organização jurídica. E assim, a luta ela tem que persistir, né? Que nem no começo do autismo, onde as pessoas também tiveram que persistir, botar a cara ali na mídia para poder ter uma repercussão, né? Então, no nosso país funciona dessa forma. Ô, Ana, e quantos pacientes adultos hoje a gente vê com autismo, né? E antes a Sim, gente não via, né? Não sabia. Não sabia, né? Não sabíamos. E hoje Inclusive, tem. eu tô fazendo psicologia, né? E eu tava comentando até em casa, eu falei, gente, olha, vai ter apresentação de um trabalho, assim, assim, tem colegas que são e tal. Ana, como é que você vai fazer? Eu falei, ué, eu vou fazer normal. Daí o pessoal, Ana, não é normal, é porque você trabalha com isso. E você verdade. sabe lidar com isso. Agora, se fosse qualquer outro grupo, Não como saberia é que lidar. não saberia lidar? Eu falei, mas eles têm a mesma oportunidade que Verdade, qualquer outra pessoa. Eu não posso tirar a oportunidade. Tem que dar. Né? Eu tenho que dar o mesmo espaço. E cada vez mais as pessoas que estão inseridas, tanto nas deficiências, nos transtornos e nas dificuldades, estão cada vez mais presentes na sociedade. Verdade. Né? Ô, Ana, aproveita, então, me leva na universidade para falar da adrenoleucodistrofia. Ai, eu levo. Né? Eu vou Pode ser levar, na sim. semana acadêmica. Na que semana fala, né? acadêmica. Aí eu vou e falo da adrenoleucodistrofia. Sim, para o próximo período nós podemos articular. E eu alguma levo, coisa então, essa mensagem, né? de resiliência. Sim. Né? Vou falar com os muita professores. resiliência que as mães precisam ter, paciência. Eu digo assim, sabe, Ana, que eu cresci sabendo que eu teria que ter sonhos, objetivos na vida, missão. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e no início do ano tinha aquelas reuniões estratégicas e a gente tinha que responder algumas coisas do tipo, qual é a sua missão? Eu tinha 22 anos. Eu não sabia. Qual que é a sua missão? Eu não sabia. Hoje eu sei. Hoje eu conheço a minha missão que Gabriel trouxe para mim, né? Essa missão. Mas então, quando a gente tem um diagnóstico, Ana, a gente tem que aprender a viver cada dia. É o que eu falo para as mães. Então, esquece. Então, lembra aquilo que você tinha que sonhar, onde você quer estar daqui 5 anos, 10 anos? Não. Agora vamos parar. Agora nós vamos viver cada dia. Aonde que eu posso estar hoje? Né? Onde que eu posso estar hoje? Aonde eu posso somar hoje? E isso é algo que nós aprendemos desde cedo, né, linda? Qual que é o seu objetivo? Hoje, se você vira para uma criança de 12, 13 anos, qual que é o seu objetivo? O que isso significa? Né? Então, desde sempre também trabalhar e aprender isso, né? E talvez... A gente é muito cobrado. Muito. Muito cobrado. A Sofia, minha filha, tem 13 anos, né? Hoje mesmo a gente estava lá conversando, antes de vir para cá, e falando assim, daí eu conversei e falei para ela, Sofia, biomedicina tem 33 áreas que você pode seguir, olha só. Olha só. Então, a gente já quer a Sofia com 13 anos, já pensando que faculdade vai fazer, mas, gente, a gente está fazendo errado. Sim, né? A gente não sabe nem qual que é a área que a Sofia vai escolher, né? A gente erra querendo acertar ou pensar algo para ela, imagina. Sim. Não pode ser assim. Claro, claro. E, linda, deixa eu te falar, nós estamos aqui nos nossos
10 minutinhos finais do programa. E daí eu quero deixar para você esse momento de você fazer a divulgação dos eventos que vão acontecer, ou até mesmo da família ALD, como que as pessoas podem procurar isso, né? E o que você deixa de mensagem também para essas famílias e para a própria pessoa, né? Enquanto mãe, enquanto pai, e como que nós podemos contribuir também com isso, né? É porque, assim, abrange muitas coisas, o processo é longo, aprender a viver cada dia é muito importante, né? Eu lembro, assim, que teve Natal, que, vamos almoçar na sogra, né? Aí teve o Natal, o último Natal do Gabriel, meio-dia ele passou mal, eu fui para o Pequeno Príncipe, né? Então, assim, também quem vive com doença rara na família, também tem isso, né? Você se programa para algumas coisas e acaba que não acontece, você muda os planos. Então, é isso, é aprender a viver cada dia e ir se adaptando, né? E tudo bem entender que nós somos limitados, né? Que nós não vamos acertar o tempo todo. Muitas coisas que chegavam... Ai, Linda, por que você não dá um remédio X pro Gabriel? Não, eu conversava com a neuro que cuidava, né, do Gabriel. Então, chega também muita informação e que a gente precisa filtrar, né? E aprender a viver cada dia. E sim, se você tem um marido, se você tem outros filhos... Tem que pensar, então, em cuidar da gente, né? Cuidar enquanto mãe, cuidar de mim, que eu não pensava nisso, mas hoje eu sei que é importante, né? E também, sim, gente, né? Ter um momento com os outros filhos, com o marido, um momento para si também, né? E hoje tem os cursos online, né? Sim. Eu falo para as mães, né? Hoje eu tenho mães que a gente fala sobre empreendedorismo. No nosso último Café com as Mães Atípicas na Fazenda Rio Grande, as mães empreendedoras, elas puderam levar os seus produtos. Então, é uma forma também, né, de apoiar as mães. Né? É muito importante. Então, a mãe não precisa ficar dentro de casa sem fazer nada, no sentido de buscar aprimoramento. Buscar conhecimento. Parceiros, conhecimentos, né? Parceiros, que eu digo parcerias, né? Parcerias, E assim, lembra que no início eu comentei sobre o blog, é Gabriel Polaco, com 2 L's. Então, até hoje o blog existe e o blog ainda recebe visitas. Mesmo eu quase não atualizo muito mais o blog, mas o blog ainda tem visitas. E por que eu acho que as pessoas chegam no blog? Porque tem os estudantes que assistem o filme Óleo de Lourenço e vão para o Google para ver se a doença existe de verdade. E muitos acabam chegando no meu blog. Então, hoje eu vejo que é mais um pessoal de saúde e educação que acaba chegando no blog, né? gabrielpolaco.blogspot.com.br. E assim, muitos cobram um livro, né? Então, tanto o Diego, meu filho, né? E o pai do Gabriel comentaram: lindo, o teu livro tá pronto, né? Pronto, você tem história. O blog. Você tem o blog. Então, eu estou agora nesse processo de... Então, eu tenho que parar alguns projetos para poder focar em outros, porque eu sou igual a você. Eu faço trocentas coisas ao mesmo tempo. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. E tem coisas que a gente precisa se dedicar mais, né? Então, eu estou, sim, pensando na questão do livro. E... todos esses anos, 16 anos, né, que eu faço todo esse trabalho, eu não conseguia conectar amor à causa ao CNPJ, né? Então, hoje eu trabalho para o Eduardo em Curitiba, ele fundou o Instituto Berbigier, ele tem um filho transplantado com adrenoleucodistrofia, né? Então, eu trabalho no Instituto de Doenças Raras, onde eu levo as demandas para ele. Eduardo, tem que pagar um exame esse mês. Eduardo, tem que pagar uma consulta, né? Então, eu estou inserida no terceiro setor, mas agora já... algumas pessoas falam assim: Linda, você tem que ter um instituto para chamar de seu. Sim. Né? Então, eu tô caminhando, talvez, aí com 2 projetos, o livro e o meu CNPJ. Tá. Né? Olha que legal. E a família ALD, então, que nasceu lá em 2009, ainda continua. Minha rede social, que é forte, é Linda Franco. Né? Então, quem quiser ter mais informações, pode me seguir lá na rede social, Linda Franco. Lá eu coloco os vídeos, Ana, para os médicos. Porque que nem você hoje começou o programa falando de uma fala de um desembargador. Sim. Então, muitas vezes eu aproveito aquele calor daquele diagnóstico tardio que acabou de chegar, eu vou
faça um vídeo. Se você é neuropediatra, se você é pediatra, Atenção, né? Se você é endocrinologista tem que ligar a insuficiência adrenal com adrenoleucodistrofia. Então, na minha rede social é isso. Tem vídeos para profissionais da saúde na intenção de levar a informação para contribuir com o diagnóstico precoce. Se fosse hoje, Ana, resumir, linda, né? O que teu trabalho quer, né? Então, é isso, é contribuir com o diagnóstico precoce. Então, é o estudante de medicina, é o professor conhecer a adreno. De repente, você ir falar com os alunos de medicina também é importante. Já tive as portas abertas, já tive oportunidades, mas ultimamente eu vou lá na Liga Acadêmica. Eu mando e-mail para a Liga Acadêmica, eu vou no Instagram, eu mando mensagem e falo, né, que eu posso ir lá para contribuir. Vou ter que ver uma outra forma de chegar e conseguir esse espaço. Sim. Sabe? Porque é muito importante, É muito Ana. importante. E uma vez eu tive um feedback de um estudante de medicina. E ele falou que se o professor falasse de adrenoleucodistrofia, porque não fala, né? Não. O estudante de medicina, ele não estuda adrenoleucodistrofia. Mas se estudasse, seria uma doença de rodapé. O feedback dele foi o seguinte, então, que eles ouvirem o depoimento de uma mãe que teve um filho, eles não esquecem. É enriquecedor. Sim, e lá no consultório, na vida prática desse médico, chegou um menino aqui com aqueles sintomas da adreno, olha a cor da pele. Por conta da insuficiência adrenal, uma coisa importante, Ana, que a gente não falou, muda a cor da pele. Tá? Então, Gabriel tinha um bronzeado falso, que a gente acha que é do sol, mas não é. É da insuficiência adrenal, né? Então, o pediatra lá na vida prática, se olhar a cor da pele da criança, ver a mudança de comportamento, vou pedir uma ressonância, pronto. Já vai mudar toda a história, né? Então, a mensagem para as mães é isso. Também, de se perceber alguma coisa no filho, tem que buscar, então, opinião médica, né? A gente hoje não fala mais sobre aquilo, né? Que cada um tem o seu tempo. Não. Né? Não, a gente não fala mais isso. Então, se você é mãe ou avó, porque as avós acabam percebendo, eu sei. Minha mãe falou assim, Nega, meu apelido é Nega. Nega, eu falei pra você que Gabriel não era normal, foi a palavra que ela usou, né? Nega, eu falei pra você que Gabriel não era normal. Então, a minha mãe, enquanto nas avó, palavras dela, e ela tinha já criado seus 3 filhos, né? Eu e 2 irmãos, ela via que Gabriel, claro, tinha alguma coisa ali porque que ele era hiperativo, né? Gabriel era hiperativo, muito hiperativo, né? Então, é isso. Se a avó, ou a mãe, ou o pai também, né? Perceber que tem alguma coisa diferente, tem que investigar, tem que levar, né, nos médicos. Sim, claro. E assim, gente, só fazendo um adendo aqui, eu sei que a gente estava num momento sério ali, onde a Linda estava falando do blog dela e tudo, mas é que o pessoal aqui no estúdio fica a galera lá fora também, esperando pro seu programa, né? Ainda estão te apressando. Não, e uma das coisas que eu falo é, vocês façam silêncio lá fora, porque às vezes eu me perco no pensamento, porque eles ficam conversando ali, e daí eles começaram a falar alto, e o Alexandre já fez assim, pro pessoal lá fora, daí todos fazendo coração pra mim. Ai, meu Deus do céu, esses colegas, eu vou te falar, Então, assim, Linda, quero só te agradecer mais uma vez por ter vindo ao programa. Claro, foi muito enriquecedor, né, com certeza. Nossa, minha cabeça tá, tipo assim, a 1000 por hora. É algo tão importante e pouco falado, né? Tanto nas escolas como na própria academia. Sim. Nos cursos, por exemplo, de educação inclusiva, de psicopedagogia, não é falado sobre adreno. Não. Né? E eu acredito que isso é uma oportunidade até de você, de repente, mobilizar os coordenadores de algumas faculdades. Não para fazer um grande evento, mas assim, para dizer, existe, né? Dá ouvido para isso aqui. Sim. Porque, de certa forma, essas crianças até os 6 anos, que é quando pode vir o diagnóstico, elas estarão na escola. Sim. Né? Então, se uma professora, se uma pedagoga, se um diretor vê algum movimento, como eu vi naquele meu aluno, né?
se perceber, vai poder auxiliar de alguma forma. Né? Não vai dar diagnóstico, mas vai levar uma atenção ali para a mãe. Vai ser um sinal de alerta. Olha, um sinal de alerta. Tem alguma coisa ali, eu não sei o que mas, por favor, busque alguma coisa. Inclusive, uma das nossas palestras é justamente sobre sinais de alerta nas doenças raras. Então. Tem várias doenças que, se o professor conhecer, ver o jeito do menino se levantar, por exemplo, já é característica de uma doença. Sim, né? Exatamente. Ana, eu que agradeço, nossa, vir aqui foi muito falar, gostoso. né, da minha missão, o legado do Gabriel, né, e continuar aí esse trabalho de formiguinha. Exatamente. E daí, no que eu puder ajudar, né, manter o contato para eu não esquecer também de levar para a Liga Acadêmica, para que eles possam falar. De repente, a Liga de Neurociências, né? Nós temos várias ligas lá na universidade, aqui na universidade, e que a gente pode né, fazer uma ponte para que você vá conversar de alguma forma ali. Tá bom? Gratidão. Então, agradecer a Linda mais uma vez e aos nossos ouvintes. Sigam as redes sociais, né, da Linda. Aqui tem Linda até, mas Franco. Eu acredito que é da LD isso aqui, né? Gente, chega uma idade que a gente precisa de um parceiro, né? Como o óculos aqui, no caso. No Instagram tem a LD Brasil e daí o meu Linda Franco, que eu todo dia acabo lá colocando as coisas. Exatamente. Então, é melhor o Linda Franco, que daí qualquer coisa você pede para seguir nas outras também. Isso, tá? E eu já estou aqui com a minha blusa, ó. Já estou aqui. Fevereiro Lilás. Fevereiro Lilás, e já estou com os panfletos aqui também, né? Que eu vou levar para a faculdade, ver se eu falo com os representantes das ligas para a gente ver como que pode auxiliar. Lembrando que para você auxiliar ou ter uma bandeira, você não precisa necessariamente ser a causa ou estar com alguém na causa, né? Exatamente. Você vai fazer pelo bem-estar do outro. Então, nós profissionais precisamos também ter essa consciência, que é uma dos nossos objetivos, uma das nossas missões, levar também o conhecimento aos outros. Então, muito obrigada, uma excelente sexta-feira para todos e até o nosso próximo programa. Acabamos e agora estamos chamando o diretor, né, para vir aqui e fazer o fechamento do nosso programa. Pontualmente às 16 horas, senhor Alexandre.